Olá, olá, SFP na área, Sociedade Futebol e Pitaco, eu sou o Bruno Félix, mais um vídeo aqui no canal, nós falamos que nessa retomada teríamos vídeos diários, né? E por enquanto isso está acontecendo. Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente e, claro, se inscreva para nos ajudar nessa retomada, para que a gente continue crescendo. Vinícius Alexis, hoje vamos de Liga Europa. É isso, Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha, você que nos prestigia, nos ama, nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Agora tem vídeo novo no canal todo dia. Um salve para você que acompanha o SFP, o Sociedade Futebol Pitaco, semifinal de Liga Europa. Eu estou aqui com a camisa do campeão moral da Liga Europa, o Manchester United. Fez 2-0 no primeiro jogo contra o Sevilha, aí fez 2 gols contra para tomar um empate, e depois tomou um 3-0 em Sevilha, com direito à falha do De Gea e tudo que tem direito ao United, mas o United seria o campeão moral dessa Liga Europa, com Marcos Rashford, Casemiro, Bruno Fernandes e grande elenco. Deu errado. Ainda mais contra o Sevilha, que é o Real Madrid da Liga Europa, né? Bom, então temos os jogos nessa quinta-feira, né? Quinta-feira, nós estamos gravando na quarta, né? Até antes ainda do jogo da própria Inter com o Milan na Liga dos Campeões. Nessa quinta temos Roma e Bayer Leverkusen no jogo de ida na Itália e Juventus e Sevilha, né? Então na Champions a gente tem um italiano garantido na final. Na Liga Europa podemos ter uma final italiana que para Roma não seria novidade, né, Vini? Afinal, a Roma fez final de Liga Europa na temporada 90-91, foi derrotada pela Inter de Milão. O Sevilha tem 6 finais, 6 títulos. Depois vem a Inter com 5 finais, né? Aliás, o último título do Sevilha foi contra a Inter na temporada 19-20. O que você acha que nós podemos esperar, Vini, desses dois confrontos? Lembrando que a Roma não vem num momento de baixa, no pior momento possível, né, para ter um momento de baixa. Teve a vitória contra o Feyenoord nas quartas de final, 4-1 ali, virando, né, a derrota do primeiro jogo. Mas depois disso, derrotas para Atalanta e Inter de Milão, empates com Milan e Monza, ou seja, 3 tropeços contra times de confronto direto ali por Champions League pelo Campeonato Italiano. A Roma caiu para 7º lugar, então 4 jogos já sem vencer, e enquanto a equipe da Juventus, né, o outro italiano do outro lado, retomou os 15 pontos, vem de vitória no campeonato, tá na segunda colocação na Série A. Me parece um pouco mais, a Juventus me parece um time um pouco mais confiável nesse momento, Vini, apesar de enfrentar o Sevilha, que não faz grande temporada, está no meio de tabela, disputando vaga ali para a Conference League, né, a 3 pontos do Girona. Mas, para mim, apesar de não confiar muito no Leverkusen, a Roma está num momento esquisito. A Juventus é um pouquinho mais confiável, apesar do confronto contra um time acostumado com Liga Europa, Vini. Esquisito é um bom termo, mas é interessante, né? Como o José Mourinho, depois de alguns fracassos recentes, se reinventou na Roma, levou o Sim. time ao título da primeira edição da Conference na temporada passada, agora está na semifinal da Liga Europa, brigando para a Roma continuar jogando competições europeias, né? A Roma, como campeã da Conference, teve o direito a jogar a Liga Europa, ganhando a Liga Europa pode jogar Champions, se não estiver enganado, mas mesmo no campeonato italiano está brigando por vaga nas competições europeias. Então não é uma Roma gigante brigando para ser campeã nacional, porque isso não combina nem com o momento da Roma, nem com o momento do próprio Mourinho, mas é o Mourinho se reinventando e sendo capaz de montar um time com alternativas. E eu acho o confronto muito equilibrado. A temporada do Leverkusen também não é das melhores. Sim. Não é que o Leverkusen está brigando com o Bayern de Munique e Dortmund, por exemplo, pelo título alemão. Não, o Então, Leverkusen não ganha 2 jogos, com empate e derrota, e no momento tem a 6ª colocação, que dá vaga exatamente na Conference, né? Mas, sim, não é nem na Liga Europa, porque a Alemanha tem 4 vagas direto para a Champions exatamente. League e só uma para a Liga Europa. Só que Então é para isso. o Freiburg são 6 pontos a 3 rodadas do fim, e tem o mesmo número de pontos do Wolfsburg, só 3 para o Mainz. Então, nesse momento, a briga do Leverkusen já não é muito por Liga Europa, né? A briga é por Conference.
para se pelo manter. campeonato alemão. Exatamente, a briga é para se manter na Conference. E também é um time que não vem no bom momento. Analisando tudo isso, acredito que a Roma é sim favorita para ganhar o jogo. Joga em casa, o apoio do torcedor. Isso acaba sendo muito importante. Essa ligação que o Mourinho tem com a torcida também tem sido algo muito legal de se ver. Tive o E Fest na Europa, na Conference na temporada passada, por exemplo. Né? Então é um fator que eu acho importante. Então eu acho que a Roma ganha. A Roma tem todas as chances de ganhar sim a partida, de conseguir um bom placar jogando em casa. o Mourinho que estão ventilando por lá que pode assumir o PSG na próxima temporada. Né? Cara, o PSG é o pior projeto esportivo que eu já vi na vida. Para muita gente, o PSG é grande, né? Mas, enfim. Para muita gente, quem? Essa é a grande pergunta. Bom, para a geração atual, que eu já ontem eu li um comentário de que a pessoa não podia perder o jogo entre Real e City, mas que se fosse por um compromisso, né? Mas que se fosse um jogo, se fosse o jogo de hoje, né, entre Inter e Milan, perderia tranquilamente. Falei, essa pessoa definitivamente deve ser dessa geração que acha que Não, City e assim, PSG se são você parar grandes. para pensar que o Real Madrid é o maior time da Champions, que tem o dobro de títulos que o próprio Milan, perder o Real Madrid na Champions é sempre um erro, em qualquer momento da história. Sim, Mas, do ponto de vista de desempenho de futebol, eu tive uma expectativa muito grande com o jogo de ontem. A minha expectativa do ponto de vista de desempenho futebolístico hoje é muito mais baixa. O que sim. não quer dizer que não vai ser um bom jogo de se assistir, que não vai ser um jogo brigado, um jogo disputado. Mas a minha expectativa futebolística é muito diferente, assim. Eu não espero um espetáculo, eu não espero um grande desempenho tático, coisas assim. Eu espero um outro tipo de futebol. E tá tudo bem. Não se joga futebol de uma maneira. Eu gosto de futebol bairrolino, como diz nosso amigo Will Ferreira. Gosto. Gosto de futebol de troca de passe, de envolver o adversário, de ficar com a posse de bola. Gosto. Real Madrid e City, inclusive, foi um jogo de times muito diferentes. E tá tudo bem, acontece. Faz parte da vida, Bruno Félix. Mas a Roma ganhará o jogo hoje. Dá para postar mais um e-mail aí? Dá. Dá. Dá pra postar mais de um e-mail. Tem um jogo, cara, de 2-0. 2-0 para Roma é um bom palpite. É uma defesa que tem uma solidez. O Leverkusen não tem um grande ataque, não é um time de um grande Muito poderio ofensivo. Mais de 1,5, menos de 3,5, boas as chances de ganhar. Não é um jogo para muitos gols. É que menos para de mim, 3,5 paga pouco, né? Se você quiser ser ousado e passar menos de 2,5, tem boas chances. para mim, vitória da Roma. Não confio defensivamente, exatamente pelo momento. A Roma tem tomado gol todo jogo. Então, para mim, 2-1 Roma, mas acredito que sim, que dê a Roma de José Mourinho nesse primeiro jogo semifinal aí da Liga Europa, né? Então a Roma tentando chegar à sua segunda final, assim como o Leverkusen tentando a sua segunda final também na Liga Europa. Vini, lembrando que o Leverkusen tem um vice, né? Que é na temporada 87, 88, ou seja, próximo ali da, da própria Roma, né? Que foi na temporada 90, 91, o Leverkusen que chegou à final e ficou com o título, né? Contra a equipe do Espanhol. Agora, Juventus e Sevilha, Vinícius Alexis, primeiro jogo então na casa do time italiano, o Sevilha tentando sua sétima final de Liga Europa, por enquanto 100% de aproveitamento, né? 6 finais, 6 títulos, o último conquistado contra o italiano, a Inter de Milão, na época de Antônio Conte, e a Juventus com 4 finais, tricampeã, tentando chegar à sua quinta final para empatar em finais com a arquirrival Inter. O que você espera nesse momento, apesar de Sevilha ser muito forte na competição, é uma temporada até aquém do que se esperava, né, para o Sevilha aí, meio de tabela no Campeonato Espanhol, brigando por vaga na Conference apenas. Então, o que você espera? Apesar do histórico, eu contei toda a historinha de como ganhou do United na fase anterior, eu acho que a Juventus é um time mais forte, é um time mais sólido. É meio inexplicável o que acontece com o Sevilla em relação à Liga Europa, né?
Nem sempre é Sim. favorito, nem sempre tem um grande time. Essa temporada já teve mudança de técnico, já teve o Jorge Sampaoli demitido e mesmo assim está aí na semifinal brigando por mais um título. Chegou a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol até metade da temporada. Então foi muito mais baixo do que alta a temporada do Sevilha e mesmo assim é mais uma semifinal de Liga Europa. Jogando em casa, a Juventus é sim favorita. A Juventus ganhou uma grande injeção de ânimo depois de recuperar os 15 pontos no Tribunal Italiano. A Juventus jogando em casa é um time forte, deve ganhar o jogo e a tendência de um jogo de gols. A Juventus faz muito gol? Não. Olha, o Sevilla também faz seus golzinhos mesmo fora de casa. Então é também um jogo de mais para 1,5, talvez até para mais de 2,5 e deve pagar muito bem. Mais de 2,5, eu vou ser muito sincero, mais de 2,5 eu vou ficar surpreso se a gente pegar aí os últimos 10 jogos da Paga Juventus. 2,22 mais 2,5. E a Roma tá paga bem pagando exatamente porque 2,12. A vitória da Roma tá pagando 2,12. Eu tô achando bem desajustado essa odd sim. da Roma em casa. Agora, mais 2,5 na Juventus, como eu falei, eu vou ficar surpreso. Se a gente pegar os últimos 10 jogos, mais ou menos, nós tivemos 2 vezes só o placar de 2-1, que foi a derrota para Lazio no início do mês passado, e o jogo contra o Lecce, recentemente, no início desse mês de maio, que a Juventus venceu por 2-1. Nesse tempo, a Juventus teve os 2 jogos contra o Sporting de Lisboa, com 1-0 e 1-1. Teve a eliminação na semifinal da Copa Itália para a Inter de Milão 1-0. Teve derrota aí para Nápoles, Sassuolo 1-0, empate por 1-1 com o Bolonha. E a Juventus que vem de uma boa vitória fora de casa, né, contra a Atalanta, 2-0, num dia, inclusive, que o Evair foi homenageado, né, pelo clube de Bérgamo. Mas vou ficar muito surpreso se tivermos aí mais de 2,5. A Juventus é um Mas é time um que... time que faz e toma os gols, né? De modo Sim, geral, faz e sim, toma. mas é o que você falou, poucos gols. Como eu falei, se pegar pelo histórico desses últimos jogos aí, assim, falando de pelo menos uns 10, tá? É jogo para 1-0, 1-1, porque é um time que toma pouco e marca pouco. É um time que não tem problema nenhum, e mesmo em casa, dar a bola para o adversário e ficar ali naquela linha baixa, tranquila, fechadinha. Fez isso durante toda a temporada, a equipe do Alegre. É até uma crítica, né, que se vê muito sobre o time da Juve nessa temporada, pelo material que tem, pelos jogadores que tem, fazer jogos tão defensivos, dando a bola para o adversário, tentando sempre aquela escapada, aquela espetada quando recupera. Então, para mim, Juventus favorita, mas vou ficar surpreso num jogo com mais de 2,5. Assim. Se fosse para eu cravar placar, eu diria 1-0 para Juve, no máximo um 1-1, Juve vai ganhar por 2-1. levando em consideração o histórico do Sevilha na competição. Material humano, a Juventus tem jogadores que podem decidir, como o Di Maria, né? Então, para mim também, Juventus favorita pelo menos para esse jogo em casa, com vitória aí pelo placar mínimo, se eu fosse tentar cravar vitória e placar. Eu não iria. Eu vou te dizer que, na minha visão, mais 1,5 já vai ser mais ousado, né? Menos 3,5 seria uma aposta bem conservadora, com boas chances de dar certo ali, aquela aposta que você cria ali, né? Chance dupla, vitória da Juventus ou empate, menos 3,5, para quem quer ser mais conservador. Mas te acompanho no palpite de Juventus favorito e com vitória. Mais alguma coisa sobre esse jogo, Vini? Não. Sobre os jogos é isso. Os 2 jogos do dia, 2 jogos interessantes na Liga Europa nessa quinta-feira. 2 jogos legais e divertidos de se assistir, viu? Serão jogos interessantes. 2 times italianos na semifinal da Champions, 2 times italianos na semifinal da Liga Europa também. Então é isso. Então, com Liga Europa agora, né? Fizemos aí esses dias os vídeos para Champions, agora Liga Europa, Juventus e Sevilha, Roma e
Bayer Leverkusen da Alemanha, os times italianos jogando em casa, podemos ter uma final italiana na Liga Europa, Roma, Juventus favoritas. Então é isso, Vini, considerações finais aí. É isso, Bruno Félix. Um grande abraço. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia. Siga a gente nas redes sociais, está aí embaixo aí, ó. Só procurar por Sociedade Futebol Pitaco. Estamos de volta com vídeo todo dia. Se quiser nos patrocinar, fazer parceria, é só mandar uma mensagem no DM no nosso Instagram, que Bruno Félix vai respondê-los. Um grande abraço. Muito obrigado por nos acompanhar. Como já falamos, voltamos, então a ideia é termos aqui vídeo diariamente das principais competições no Brasil, na América do Sul e no mundo. Então, valeu, muito obrigado, se inscreva e até a próxima.